Eu estava conversando a respeito desse texto com o irmão Boareta há uma semana e meia, mais ou menos. E esse texto Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse estar meditando hoje. Josué, capítulo 7. O pecado de Acã e suas consequências. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zine, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam, espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o Senhor em terra, postou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levanta-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os zeraitas. Fez o clã dos zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zine. Josué fez a família de Zine vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zine, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, do Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué
junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus, e queimou tudo, e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Acor, nome que permanece até hoje. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, de compaixão e de perdão. No nome de Jesus Cristo, que cada coração aqui que é precioso diante do Senhor possa ser trabalhado pelo Teu Espírito Santo. Que nós, Senhor Deus, possamos ter crescimento espiritual. Que nós possamos tomar decisões diante da Tua palavra e sair por aquelas portas com um desejo de Te servir, de Te adorar, de Te amar e de Te obedecer. Ó Senhor Deus, aviva essa igreja para temer somente o Teu santo nome. Senhor Deus, modifica essa igreja e constrói aqui um povo segundo o caráter de Cristo, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, tem compaixão desse bairro, dessa cidade, dessa nação, que está cada dia mais, Senhor Deus, distante da Tua palavra. Que haja, Senhor Deus, luz nesse povo, que Cristo, Senhor Deus, possa se revelar a esse povo, para que possamos ter um avivamento na nossa nação. No nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. O pecado traz a destruição. Irmãos, o Senhor cumpre a sua promessa e leva o povo até a terra prometida. O Senhor abre as águas do Jordão para aquele povo passar. E aquele povo agora está diante de uma fortaleza chamada Jericó. E o Senhor então diz àquele povo que eles vão rodear Jericó por 7 dias. E o Senhor dá algumas normas para que eles façam ali. E diz: olha, nada do que tiver lá, ouro, prata, essas coisas, tudo vai para o Senhor, será consagrado ao Senhor. Os inimigos serão mortos. E aquele povo então faz o que o Senhor mandou. E no 7º dia eles circulam por 7 vezes e gritam, e aquelas muralhas rompem. Uma cidade altamente fortificada, ela rompe na força do Senhor. E o povo então avança. Mas um homem chamado Acã, ele desobedece e ele fere aquela aliança que o Senhor fez. Agora, meus irmãos, sempre haverá esse perigo nas nossas vidas. O pecado do povo contra um Deus maravilhoso. Meus irmãos, se você analisar a sua semana, certamente haverá pecado cometido. Se eu analisar a minha semana, certamente. Mas onde está o nosso coração? Se é um coração movido pelo Espírito Santo, haverá uma tristeza, segundo Deus, que nos levará a um arrependimento genuíno, verdadeiro. Mas este homem aqui, ele feriu uma aliança do próprio Deus. E agora nós vamos ver como se desenrola isso. Em primeiro lugar, havia uma ordem expressa. Meus irmãos, nós somos orientados e nós orientamos o povo dessa igreja a ler diariamente a palavra do Senhor, porque ali nós podemos conhecer o nosso Deus e o que Ele espera de nós e como nós devemos proceder neste mundo. Se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 6, versículo 17, diz: a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Então quer dizer, todos os homens e mulheres daquela terra, crianças, seriam mortos. Ah, meu irmão, mas Deus não é um Deus muito... Não, Deus é um Deus perfeito. E Ele fez sua justiça em Jericó. Mas Ele deu uma ordem expressa, é uma aliança. Não era para ser desobedecido, porque senão haveria destruição.
Então veja bem, o Senhor não é um Senhor que quer que você ande sem entendimento. Ele tem a sua palavra para que você possa mergulhar nela e ter um norte para a sua vida de cristão. Nós vemos uma geração que se chama cristão, evangélico, sei lá que nome, mas elas têm dado um vexame aí fora. Parece que têm amado o pecado. E o pior, tem crente que peca e ainda põe no Facebook, Instagram. Parece que há um gozo de mostrar que ele peca e peca com força. Então nós temos que tomar cuidado, porque o Senhor nos dá ordens expressas. Nós temos preceitos, nós temos ordens, nós temos estatutos, nós temos uma direção aqui para que nós vivamos. Então Deus, pela sua palavra, Ele nos mostra, pelo seu Espírito Santo, toca os nossos corações e nos diz: não, sim. Em segundo lugar, eu aprendo que o povo de Deus tem que ter uma conduta coerente. E o povo realmente, a maioria, observou. Olha o que diz no versículo 24 do capítulo 6. Depois de incendiarem a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. Então veja bem, Josué tinha um direcionamento do Senhor e ele era obediente. E o povo obedeceu. Então nós precisamos andar na obediência. Nós precisamos ter esse desejo de obedecer o Senhor. Muitas vezes nós queremos impactar a Deus com o nosso canto, com nossos instrumentos, com a nossa habilidade em falar de Cristo, com as nossas oratórias. Mas nós temos que impactar o Senhor pela nossa obediência, pela nossa submissão a Ele. Porque veja bem, por mais que a gente seja eficiente no nosso trabalho cristão, você lembra que o Senhor é assistido por anjos e serafins? Eles são muito mais eficientes que nós. Mas o Senhor quer de nós obediência. Obediência constante, intensa, sem questionamentos. E o povo teve uma conduta coerente. Josué teve uma conduta coerente. Mas quando nós chegamos no capítulo 7, versículo 1, tem um homem, que ele viola a aliança do Senhor. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor se acende. Meus irmãos, nós temos um problema, que é a cobiça dos olhos. Nós temos cheio de desejos nesse mundo. Nós precisamos mortificá-los. O diabo, ele preparou manjares. Hoje nós temos restaurantes de várias classes sociais. Hoje nós temos facilidade de comprar em carnês. Hoje nós temos, eu acho que é um trem perigoso, shopping centers. É um trem perigoso. Por que é perigoso? Porque shopping significa comprando. E normalmente o crente não precisa de nada daquilo que ele está comprando. E este homem, chamado Acã, a sua cobiça é sobre o ouro, a prata e uma veste. E ele lança os olhos sobre isso. E a palavra do Senhor lá em Tiago diz que tem que ter cuidado, porque a cobiça pode gerar e conceber o pecado. E foi isso que aconteceu com Acã. E é isso que acontece com a maioria da população brasileira, que está totalmente endividada. A geração nossa é uma geração totalmente endividada, porque ela olha e ela cobiça. Ela não é uma geração de simplicidade. Ela é uma geração de consumo. Ela é uma geração de quer aquilo que não pode ter. É uma geração que faz birra se não tem aquilo. Meus irmãos,
Quando nós éramos pequenos, eu e o pastor Gerson, nós tínhamos uma rodinha e um gancho assim que a gente rodava aquilo. E achava maravilhoso aquilo. Hoje as crianças estão deprimidas porque não tem o celular número tal. Os pais estão deprimidos porque não tem aquilo, porque não tem outra coisa. As mães acham que se não der ovo de Páscoa para o filho vai ficar doente. Se você der que ele vai ficar doente espiritualmente. Então veja bem, Acã violou o preceito do Senhor, a ordem, a aliança, e ele cobiçou, e ele furtou, e ele levou para sua casa e escondeu no meio da sua casa, e ele não se arrependeu e manteve escondido. Meus irmãos, isso é muito triste, porque havia uma orientação clara do Senhor. E quando eu falo desses consumismo, eu estou chamando a igreja ao alerta. Por que eu estou chamando ao alerta? Porque isso tem arrebentado famílias. As famílias não estão satisfeitas mais. Elas querem coisas. E isso tudo pela cobiça dos olhos. Nós contamos aqui que o mundo vai passar. As nossas roupas caras, os nossos celulares, mas diz também que a palavra vai ficar. Então nós deveríamos desejar muito mais a palavra do que as coisas. Nós deveríamos desejar com todo o nosso coração de ter a palavra de Deus. Hoje as crianças nos trouxeram um versículo aqui. E eu me lembrei de outro versículo, irmã Leamara, que é: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então veja bem, meus irmãos, cuidado, os seus olhos não são inocentes como você pensa, porque a vontade vem da mente, chamada também de coração. Então tire os olhos quando alguma coisa te atrai e você sabe que não é uma direção de Deus. Tire os olhos. Acã não tirou os olhos e pecou e levou para dentro da sua própria casa. Agora o Senhor diz que haveriam consequências. Ele diz ali no capítulo 6, 18: não se aposse de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Um só homem violou. Todos receberam. E quando eles saíram para avançar, porque qual que era a proposta de Deus? Deus não tirou os inimigos da terra. Deus deixou os inimigos da terra cuidando da terra, até que eles iam chegando e tirando, expulsando. Deus direcionava e eles expulsavam. Deus foi tão maravilhoso que deixou eles para cuidar das lavouras, até que chegasse o momento de tomar posse. E eles avançaram. E Josué fala: olha, vão lá e espiem. Olharam lá o povo de Ai, não, 2.000, 3.000 homens, aquilo lá é barbada. É barbada se eu tivesse na obediência ao Senhor. Era coisa simples se estivéssemos na obediência ao Senhor. Mas aquele povo subiu em pecado. Havia pecado dentro do povo, no seio do povo. E eles subiram com 2, 3.000 homens. 36 foram mortos. E eles ainda passaram um grande vexame. Meus irmãos, homens e mulheres têm sido envergonhados hoje porque têm pecado e não têm arrependimento diante do Senhor. Homens e mulheres têm trabalhado o pecado como uma menina que chega no Natal e ganha uma bonequinha, ela fica com aquela bonequinha acariciando, e ela corre para lá com aquela boneca e traz para cá aquela boneca e põe para dormir, dá uma madeirinha. O povo está tratando o pecado da mesma maneira. A insensibilidade do povo, e eu estou falando do povo do arraial do Senhor, não está levando a sério, está levando o pecado para dentro da sua casa e tem causado destruição nas famílias, porque não observam aquilo que o Senhor quer. O Senhor quer um povo santo, um povo separado, um povo exclusivo dEle, e nós temos que obedecer a Deus e não aos homens. E muitos têm amado o pecado e levado para dentro das suas tendas.
E agora sai para fazer uma batalha, sai para pregar o nome do Senhor e são envergonhados. Como foi aqui com o povo de Israel? A derrota do povo de Deus por causa do pecado. Meus irmãos, não é preciso que todos avancem. Versículo 3, capítulo 7. O povo lá é pequeno. Não precisa cansar todo o exército. E eles foram e sofreram uma derrota. Meus irmãos, essa derrota trouxe um grande desânimo ao povo de Deus. A maioria das doenças, a maioria das coisas que têm acontecido no meio da igreja de Cristo, se observarmos, é consequência de um pecado. Ah, meu irmão, agora está deprimido, agora precisa do médico, precisa mesmo, porque agora chegou nesse nível. Mas como começou tudo isso? Como foi começando essa angústia? Como foi começando essa tristeza? Não estou dizendo todos, mas estou dizendo que grande parte é o afastamento da palavra de Deus. Então nós precisamos desejar a Deus, nós precisamos querer mais de Deus, e nós precisamos obedecer ao Senhor. A humilhação que aquele povo teve foi muito grande, e eles se sentiram desanimados completamente. Igreja, se nós tivermos uma vida na presença do Senhor, se nós valorizarmos mais a palavra de Deus do que as coisas desse mundo, se nós não formos consumistas, mas formos pessoas simples no modo de vida, nós passaremos por essa vida de maneira muito tranquila. Com pouco recurso nós avançaremos. Precisamos obedecer ao Senhor, para que não sejamos desanimados completamente nas derrotas. Mas havia um homem de Deus ali. E diz a palavra, nos versículos 6 em diante: então Josué, com as autoridades de Israel, eles rasgaram as suas vestes. Eles ajoelharam diante da arca, colocaram terra sobre a cabeça, e ali eles se humilharam na presença do Senhor. Meus irmãos, Josué entendeu perfeitamente que para tratar o pecado eu preciso de humilhação. Meu irmão, o pecado não se trata com arrogância, não se trata com tentativas de justificação do pecado. Os Boareto falavam, o diabo está deixando. Eu falei, coitado do diabo, Boareto, às vezes ele nem está trabalhando, e o povo que está pecando por conta mesmo. A gente põe tudo culpa no diabo. A gente sabe o que é certo fazer e não faz. A gente sabe o que é certo não fazer e a gente faz. Então nós temos que fazer como Josué. Josué entendia que para tratar o pecado precisava se humilhar diante do Senhor e arrepender profundamente. E arrependimento é mudança da mente, mudança de atitude, observação do que diz a palavra do Senhor. Meu irmão, não adianta nada você falar que se arrependeu, você continua fazendo a mesma coisa. Isso não é arrependimento. Então nós precisamos analisar onde nós estamos pecando contra o Senhor. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. E precisamos do verdadeiro arrependimento. Eles fizeram isso. E não foi a única vez. Josafá fez isso. Josafá buscou o Senhor, teve medo, buscou o Senhor. Nós lemos Salmo 56, versículo 3, naquela reunião de oração, acho que passada, né, você? Quando eu tiver medo, confiarei no Senhor. Isso não me sai mais do coração. Glória a Deus. Eu fui abençoado aqui. Então eu quero que você entenda. A humilhação precede o verdadeiro arrependimento. Não seja soberbo. Entenda que você errou. Não tente terceirizar o erro. Não tente fazer como Adão, fazer como Eva. Eva acusou a serpente. E Adão acusou o próprio Senhor. Falou, foi o Senhor que é culpado, o Senhor me deu essa mulher. Tinha que ter dado outra melhor. Não. Analise onde está o erro. Vá em oração e busque arrependimento. Versículos 10 a 12. O Senhor, ele é firme com o povo. O Senhor disse a Josué, levanta-se,
Por que você está aí prostrado? Israel pecou. Aqui, Deus está falando, o problema é o pecado. Quando você vai celebrar a ceia do Senhor, fique sabendo de uma coisa: foi por causa do seu pecado e do meu pecado que Jesus foi pendurado naquele madeiro. Então veja o que o pecado causou em Cristo Jesus. Ele teve que se entregar por mim e por você, para que nós tivéssemos a oportunidade de reconciliação. E o Senhor aqui, Ele diz: por que vocês estão prostrados? Vocês pecaram. Ponto. Violaram a aliança que eu ordenei. É assim que a gente faz toda semana, todos os dias. Diante de situações mais simples e mais complexas, nós temos a oportunidade de obedecer e de violar. Parece que o violar está mais na moda dentro do rebanho do Senhor. Apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Eu estava ouvindo uma ministração de Billy Graham, uma pequena ministração, Salmo 139. Não há como esconder do Senhor. Se eu subo no mais alto, Ele está. Se eu vou no mais profundo abismo, lá Ele está. E tem muito crente achando que pode pecar e Deus não vai saber. Deus sabe. Deus sabia onde estava. Deus sabia qual tenda estava, quem pecou tudo. E Ele sabe onde você está pecando, onde eu estou pecando. E nós precisamos de uma restauração. Porque Ele tem uma sentença para o pecado. Por isso, versículo 12 do capítulo 7, os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Aí você chega durante a semana: estou cansado, não estou aguentando, pastor, não estou aguentando, fulano, não estou aguentando, irmão. Mas não está aguentando por quê? Você tratou a sua vida? Você tem obedecido ao Senhor? Você tem andado retamente na presença do Senhor? Não estarei mais com vocês. Um pouquinho antes, se tornaram merecedores da sua destruição. Se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição, então eles teriam que pegar aquilo e destruir aqueles que fizeram este pecado. Meus irmãos, Deus mostra que o homem merece a destruição, mas há uma misericórdia do Senhor. O Senhor estava derramando misericórdia quando Ele disse: se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição, não estarei mais com vocês. Então veja bem como é que esse Deus é amoroso. Ele falou: se houvesse pecado, haveria destruição. Mas agora Ele está indicando que só vai haver destruição para aquele que cometeu e para a sua família. E Deus mostra que o pecado está no meio do povo. E Ele diz: santifica-se. Diga-lhe: santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Então veja bem, meus irmãos, nós temos que tratar o pecado com seriedade. Nós temos que tratar o pecado à luz da palavra. De repente, você está achando: não, eu sou bom, essa palavra é por quem está do meu lado. Não é, é para você, é para mim. E nós precisamos orientar diante da palavra de Deus os nossos corações. Deus mostra: o pecado está no meio de vocês. Então, igreja, o que nós temos feito contrário às ordens do Senhor? Nós precisamos tratar isso. A palavra do Senhor, lá em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Versículo 20, depois o Senhor dá como eles deveriam fazer. E eles vão chegando até chegar a Cã. E lá no versículo 24 a 25, o Senhor diz assim: então Josué, junto com todo Israel, levou a Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo. Pegou tudo, gente, pegou as crianças, pegou os velhos, pegou tudo daquela casa. Ah, mas Deus é muito... Não, Deus é ótimo e maravilhoso. Ele executou juízo sobre essa família. E juízo de Deus é perfeito. Juízo de homem não é, mas de Deus é.
Você está vendo tanta notícia aí de juiz, né? Que está fazendo coisa atrapalhada. É esse mesmo que você pensou. Mas esse aqui não, é perfeito. O salário do pecado é a morte. Meus irmãos, versículo 25. Porque você nos causou essa desgraça, ele fala a Acã. Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo o Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus. Toda a família de Acã foi aniquilada. E queimou tudo e todos eles no fogo. Esse é o salário do pecado. Deus tem tanta misericórdia que está tratando o meu coração e o seu coração essa noite. Há uma chance de restauração, há uma chance de reconciliação com Deus, há uma oportunidade porque Deus está agindo com graça ainda hoje. Então é hora de nós analisarmos o nosso coração, de nós estarmos diante do Senhor em humildade e dizer: Senhor, onde eu tenho pecado contra Ti? Eu tenho levado uma vida dupla, Senhor Deus. Eu quero o melhor do mundo e o melhor do Evangelho. Eu tenho me alegrado com as coisas que o Senhor condena. Trata o meu coração e eu quero um arrependimento genuíno. Eu quero uma mudança de vida ainda hoje. Meu irmão, se você quer o melhor do Evangelho e o melhor do mundo, o teu destino é o inferno. Deus, ou você é tudo do Senhor ou não é nada. Ou você é todo do Senhor ou não é nada. Como você tem tratado o pecado? Como você tem, diante de Deus, tratado a transgressão, a sua verdade? Isso se tornou uma alegria para você? Se tornou normal? Não é. Pecado ainda gera morte. Pecado faz separação. Então eu chamo essa igreja com muito temor, com muito amor a essa igreja. Diante de Deus, eu amo essa igreja. Por isso eu quero trazer esse alerta a essa igreja. Cuide de acertar a sua vida diante do Senhor. Jesus Cristo, naquela cruz, Ele pode cancelar os seus pecados, te tornar um novo homem, uma nova mulher. Se prostre diante dele. Ame-o de todo o coração. Eu concluo dizendo, agora, depois que Acã foi eliminado e sua família, eles poderiam subir para Ai. E subiram e obtiveram a vitória. Capítulo 8 mostra a vitória do povo de Israel contra Ai. E eles conquistam aquela cidade, porque o pecado foi tirado do meio do povo. Então a gravidade do pecado tira o pecado da sua vida, meu irmão. Ah, mas a gente peca, tudo bem, eu estou falando de algo que você tem convicção e está continuando a fazer. Tira tudo isso da sua vida. E o principal, não ame o pecado a ponto de levar para dentro da sua casa. Essa é dura. Cuidado para não levar do pecado e esconder debaixo do seu tapete. Cuidado. Livre-se do pecado. É um tempo de você meditar na palavra do Senhor, meditar se a sua vida está alinhada com a palavra do Senhor e nós crescermos como igreja. Hoje é tempo de humilhação, hoje é tempo de arrependimento, hoje é tempo de salvação. A porta da graça está aberta. Cristo ainda salva hoje. Ainda não ressoou a última trombeta. Então, há oportunidade de reconciliação com Deus. Nós vamos passar por esse momento sublime do culto, que é justamente isso. Nós vamos trazer à memória o glorioso sacrifício de Jesus na cruz. Eu quero deixar aqui bem claro que não há poder no suco, não há poder no pão, há poder no nome de Jesus. Isso aqui simplesmente nós estamos trazendo à memória e celebrando o sacrifício dele na cruz do Calvário.
Então não é assim, olha, eu vou comer isso aí porque eu vou ficar santo. Não vai ficar santo. Não tem a substância ali do corpo de Cristo, não tem a substância do sangue de Cristo. É apenas em memória. Mas eu convido todos que já declararam a sua fé em Cristo Jesus, que estão em comunhão com a sua igreja, a participar. A palavra do Senhor diz que é para a gente não fazer isso indignamente. Então você precisa ter nascido de novo. E nós vamos agora convidar todos aqueles que vão participar. Você examinando a si mesmo. Eu peço que coloquem de pé somente os que vão participar.